Boa tarde a todos e a todas. Gratidão pela presença. Eu sou Tanês Cacau. Eu acho melhor ficar em pé, porque estou muito feliz de estar aqui com o convite. Gostaria de agradecer à comissão organizadora e todos que fizeram esse evento acontecer. A gente está se apropriando, nós, mulheres pretas, a gente está se apropriando de espaços como esse. E aí eu me sinto muito honrada e num sentimento de postura, de querer fazer, lutar e enfrentar todos os meus medos, os meus desconfortos de um lugar que sempre foi me negado. Um lugar de ser ouvida, de um lugar de destaque, um lugar que as pessoas me olham não só como uma pessoa de corpo, cheio de atravessamentos, onde eu sou alvo de sistemas de opressões e dominação. É nesse sentido que o nosso papo hoje vai circular. E a gente tem ouvido muitas vezes algumas pessoas nas redes sociais e esse evento falando sobre esse novo construto social que é o mundo digital, e a gente vai falar quantas vezes forem necessário. E a gente vai se colocar e vai submeter o constrangimento, as nossas dores e de tudo que a gente tem sofrido até os dias de hoje e também o que a gente tem construído e colaborado. E por isso, falar sobre mulher preta nas ciências e seus atravessamentos, assim como citar de uma forma solidária outros corpos que também sofrem esse sistema de dominação e opressão. Então, o mundo digital é um mundo que se coloca exponencialmente essas discrepâncias e esses preconceitos e essa dominação, mesmo que seja para poder gerar renda o sistema capitalista. Então, as nossas representações, por vezes, está alocado a isso, à venda, à apropriação, à maquiagem. Então, falar disso também é falar de motivações, por que continuar estudando, porque não só na universidade a gente vai expandir o nosso conhecimento, porque o movimento Afropython é tão importante para poder gerar novos conhecimentos e aproximar a comunidade, a nossa população e todos esses corpos marginalizados num mundo que é um mundo digital e também expõe nossas materialidades. É isso que a gente está falando. Então, assim, hoje eu pretendo que vocês também participem aqui. Eu encaro isso como um bate-papo para motivar nossas conversas, se sintam à vontade, certo? Tem pessoas com expertise diferente, tem pessoas que a sua própria vida é uma expertise, e é isso que a gente está falando. Aqui, a gente não vai colocar hierarquia de conhecimentos. Aqui, a nossa existência já é louvável. O nosso existir é o que mais importa. Então, no mundo digital, na produção de dados, na construção de novos softwares, na interação humano-computador, na produção de novos algoritmos, é disso que a gente está falando. Em particular, o meu campo, que é o campo de divulgação científica enquanto estudiosa, que eu ingressei, me aproximei e me juntei ao núcleo de negros e negras na computação, onde eu pude participar também na parte final do documentário que eu convido a vocês para poder assistir. Quem não assistiu, eu não sou de computação, para poder entender a importância desse debate também lá no Instituto de Computação, certo? E um grupo tão heterogêneo, um grupo diverso como o nosso, que eu também faço parte. A gente separou essas pautas aí, a gente pode atingir ou não elas. A gente pretende, em particular a gente discutir justiça, equidade, diversidade, inclusão na ciências e tecnologia, nossos passos, porque é uma briga muito grande quando a gente fala de epistemologias. E quando a gente fala de insubordinação acadêmica e também as nossas práticas na extensão, certo? E também, por que não, falar
de empreendedorismo, de monetização, já que a gente está em um sistema capitalista e a gente pode, por todas as formas necessárias, minar isso. Ou até também falar de ganhar dinheiro, por que não? Porque tem um tabu muito grande em falar em ganhar dinheiro. Mas não é só isso. Talvez o dinheiro não chegue, mas a condição anterior que a gente estava não vai estar nunca mais. Discutir um pouco, e aí eu quero a ajuda de vocês, se tiver profissionais da área de ciências e tecnologia, com questões, relatos sobre o perfil dos profissionais, a questão da diversidade e equidade, a questão do território, porque a subalternidade é também por território. E a gente, aqui na Bahia, tem um movimento histórico de insurgências. Nós somos insurgentes. A gente cria, se apropria das coisas e reconstrói a partir do nosso lugar e sem esperar. Né? Essa história que baiano e nordestino é burro e preguiçoso é uma articulação mental de criar identidades que desqualifica nosso perfil guerreiro e destruidor de barreiras e barragens, que mais tarde a gente vai discutir sobre isso. E motivação, porque não é papo de coach motivação. Todos nós precisamos levantar todo dia com algo que nos faz lutar, certo? Pode ser a vontade de sobreviver, as contas para poder pagar, a vontade de não ficar no mesmo lugar, mas a gente tem que falar também de motivação, e a motivação vem também dos nossos pares. No dia que a gente está ruim, a gente sabe quem que levanta a gente também, aqueles que estão conosco. E a importância de aumentar a rede do AfroPython. E, assim, a minha perspectiva, eu vou falar um pouquinho de mim, Tanês Cacau. Eu sou licenciada em Física, fiz meu mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências, estou fazendo meu doutorado, sou professora, gosto de trabalhar com a questão de física. Física é um campo extremamente racializado, homofóbico, e o apagamento histórico dessa ciência é muito, muito grande. Muito, muito grande. Então, esse espaço, esse papo de negação, essa coisa, esse sentimento que a gente tem daquilo não fazer parte da gente, é coisas que determinadas ciências é histórico, né? Pode passar para mim, por favor. Então, para poder refletir sobre o papo de hoje, vamos pensar sobre como as representatividades nas ciências e tecnologia pode contribuir para a justiça, equidade e diversidade nos territórios. Primeiro, incomodar. Não é demais ter estudos falando, descrevendo situações e teorizando sobre isso. Mais do que isso, os movimentos sociais, eles são extremamente importantes para poder situar o que os territórios e as pessoas sem vozes precisam. Não sei se vocês acompanharam, eu talvez não, que é mais de 10 anos, as ações afirmativas, eu pude acompanhar. Eu estava aqui, eu ocupei aqui a reitoria e eu vi a cara de crítica e as negações dos professores. Hoje, nenhum professor abertamente fala que é contra as ações afirmativas. Isso daí para situar a gente. Claro que a gente está em uma democracia, as pessoas têm o direito de ter suas posições, e agora você tem que fundamentar suas posições. E o fundamento da maioria dos professores contra as ações afirmativas, há mais de 10 anos atrás, era que ia desqualificar o ambiente acadêmico. E hoje, vocês dessa geração, que nesse espaço aqui deve ter pessoas de graduação, né? E na pós-graduação, ou pessoas programadores, desenvolvedores, vocês entendem isso, as ações afirmativas, como um recurso de migalha que destrói a qualidade do ambiente? Pois é. E por que não a gente pensar uma questão de políticas públicas para mobilizar pessoas pretas e todos os corpos atravessados dentro do mundo digital? A gente tem isso até certo nível,
principalmente das iniciativas privadas. Mas eu penso, particularmente, que a gente precisa ter políticas públicas fortemente dentro e fora da academia, pensando nisso e trazendo ferramentas para as nossas comunidades. A outra questão, e aí a gente vai desenvolver melhor, e que a gente vai pensar isso, da gente ter um acúmulo agora de pessoas que estão pensando essa relação, interação humano-computador, diversidade, algoritmos enviesados. A gente tem pessoas já participando, construindo isso. A outra questão, quais são os demarcadores que podem estar por trás dos dados? Interação humano-computador e algoritmos. Isso é muito perigoso, é estratégico, e o apagamento não terminou e está exponencial quando a gente fala em mundo digital. E por isso que a ferramenta de formar e mobilizar desenvolvedores que contribuam com isso, pessoas, pesquisadores de ciências de dados, é tão importante. A outra questão que eu gostaria de falar aqui, pensar junto com vocês, é sobre o perfil desses profissionais. E o entendimento desses profissionais sobre a relevância do movimento Afropai. Então, a gente sabe que existem outras possibilidades de movimento, mas a proximidade, como começou isso faz fortalecer, a necessidade de fortalecer aqui no território nacional. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco a respeito daquilo que eu faço parte, do que me toca mais. E eu penso, enquanto mulher preta, que até a gente discutir as questões de raça e gênero dentro mesmo do mundo digital, das mídias sociais, dos desenvolvedores, a gente tem que pensar como esses sistemas atuam. E aí, tem algumas estudiosas, a Bentina e a Márcia Barbosa, que é física, pensaram e descreveram algumas situações de gênero em que as cientistas, isso daí no perfil de cientistas, mas que isso se estende para também os trabalhadores, pesquisadores, os desenvolvedores, sobre os efeitos na carreira dessas mulheres. Um efeito, eu não sei se vocês conhecem, é o teto de vidro. Alguém já ouviu falar? Teto de vidro? É aquele efeito que ocorre com as mulheres, onde ela é invisível, não está institucional, mas impede o desenvolvimento vertical dessas mulheres. Essas mulheres são colocadas, elas participam da graduação, isso eu estou falando da carreira acadêmica, e elas, o perfil que vai aumentando, vai passando o tempo, e as seleções, o desenvolvimento vertical vai sendo eliminado. É como se tivesse um teto de vidro, ninguém diz, invisibilizado, que impede dessas mulheres alcançar territórios e espaços de política de poder. Pode passar, por favor. Me controla no tempo. Outro efeito que atinge nós mulheres na carreira profissional é o efeito Matilda. Vocês já ouviram falar do efeito Matilda? Esse efeito Matilda é aquele que diz que as mulheres têm um capital, arcabouço, capital social, científico, menor que os homens, certo? Então, para elas se desenvolverem, crescer e ser reconhecida, muitas vezes tem que se associar a grandes centros liderados por homens e suas pesquisas estão vulneráveis àquele coordenador. Normalmente, isso era uma prática muito comum, onde os homens ficavam com os louros, né? As mulheres faziam parte dos seus grupos de pesquisa e eles ficavam com a questão do mérito. Então, é esse chamado efeito Matilda. Outra questão do efeito que as carreiras femininas ocorrem são o labirinto de cristal. São tantos perrengues que nós mulheres passamos para poder se desenvolver na carreira acadêmica, nas políticas públicas, que a autora Betina chamou de labirinto.
muitos obstáculos nas suas trajetórias e que desqualifica a sua inteligência, trata como se fosse menor, duvida, questiona sobre os trabalhos daquela mulher, o poder que aquela mulher tem de construir conhecimento. Pode passar. Outro efeito nas carreiras femininas, o efeito tesoura. Vocês conhecem o efeito tesoura? Já ouviu falar? O efeito tesoura é o seguinte, é que a mulher chega em um patamar onde que ela fica impedida de se desenvolver verticalmente, ou seja, pela maternidade, ou seja, por situações cotidianas do cuidado, que a mulher, historicamente, ela é legada a ela o cuidado, o domínio de cuidar da casa, dos pais, e também a questão da dúvida sobre a carreira dessas mulheres. Bom, pode passar, correr um pouquinho. Esse efeito, Camille, é o efeito que as mulheres cientistas e outras profissionais estão, para elas se desenvolverem e ter esse nível de reconhecimento, tem que estar associada a esse seu parceiro, né, seu companheiro, mulher de fulano de tal. Vocês já ouviram falar essa expressão? A mulher, ela não tem nome, ela é esposa de não sei quem. Essa prática é uma prática que era recorrente e hoje a gente está identificando e negando ela. Nós mulheres temos nomes. O efeito da maternidade, o efeito familiar. Eu sei disso porque eu sou mãe. Apesar que minha filha me deu muita sorte. Eu tentei muito, inclusive aqui na Politécnica, ingressar na pós-graduação. Eu não passei logo de primeira na seleção da pós-graduação, assim como na seleção do vestibular, que na época que eu fiz, era a seleção de 2 etapas. E era somente 3.000 vagas, entendeu? Então, quando você pensar em desistir, se caso você estiver na graduação, pense em quem veio antes para poder lutar a reforma universitária. Pense em todo mundo que chegou antes. Então, esse efeito é que as mulheres, elas têm a produção acadêmica menor em relação aos homens, com o mesmo nível. Porque tem vários efeitos, vocês perceberam que eu narrei aqui um pouco para vocês, que está na trajetória dessa mulher. Um efeito desse é a maternidade. Uma mãe, ela tem que se dedicar ao filho segundo a lógica, né? Pode passar. Bom, agora eu gostaria de convidar vocês para refletir sobre um desenho conceitual chamado Teoria Crítica da Raça. Vocês já ouviram falar? Ouviram, gente, falar? Mas Tanesca? Obrigada. Me encontraram aí no tempo. Mas Tanesca, Teoria Crítica da Raça Teoria Crítica da Raça é um arcabouço teórico de lá da realidade construída lá nos Estados Unidos, que olha o construto da sociedade a partir da lógica racializada, como ela foi construída. Nós somos um país colonizado, escravagista. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que a gente ainda tem consequências nas nossas mentalidades que nos impede de desenvolver, assim também como a religião. E olha, me peço licença a vocês, eu não estou falando atacando as pessoas com religião, mas as estruturas, o formato também, os dogmas e também, principalmente, o pensamento colonialista. Então, as relações do capitalismo aqui no Brasil foram construídas pelo racismo. É o racismo estrutural. Vocês já ouviram falar? Então, é um assunto debatido, principalmente, se alguém tiver dúvida, basta estudar história e um pouco de sociologia, né? Nada impede as engenharias exatas estudar pouco. Então, nossas relações, elas ainda estão sob influência das relações racializadas. E existe uma coisa chamada privilégio branco. Alguém tem dúvida que as gerações brancas acumularam também esse perfil do seu privilégio, da sua brancura?
Porque se caso tiver dúvida, eu peço também que estude. Agora, se for posição política, é outra questão, é relação mesmo de enfrentamento de poder. Então, essas práticas institucionais é a que mais nos interessa. É claro que a gente é sensível para aqueles casos de racismo que a gente vê nas mídias sociais, mas para nós, que eu estou começando a querer aprender sobre desenvolvedor, a Python, para mim, enquanto aprendiz, me interessa formas de combater isso na própria construção de algoritmos. Faz sentido para vocês? Então, o profissional precisa entender, ele não é isento de entender essas questões de relações sociais, porque a gente está também com uma coisa chamada interação humano-computador. É nesse momento do design que a gente vai discutir, inclusive com o nosso contratante, se caso for privado, uma startup. A gente precisa discutir isso. Então, nesse que eu vou brigar, não. Você vai decidir que tipo de profissional você vai ser. E tudo isso vem com as relações interseccionais, gente, que atravessa as pessoas, e a gente está falando de corpos. O primeiro ataque que a gente tem são dos corpos. E agora, esse ataque está sendo materializado no mundo digital. E a gente precisa discutir isso e criar ferramentas de combate a isso. E como a gente pode fazer isso? Discutindo as vozes dos subalternizados. Tanesca, é muito mimimi, é muita discussão, se repete, a gente vai repetir isso quantas vezes forem necessário, até for normalizado pessoas como nós aqui, em espaços de criação e tecnologia, de domínio e participação também dessas materialidades. Enquanto a gente não tiver a participação desses corpos, a gente vai discutir sobre isso. Mesmo que doa, mesmo que enche o saco, e a gente vai ter que distribuir essa fatia do bolo, que é participar de todo esse produto e produção que esse mundo capitalista tem. Mas você é contra o capitalismo? Eu estou dentro do capitalismo, eu nasci dentro do capitalismo. Eu posso criticar o capitalismo. Eu criticando o capitalismo não quer dizer que eu vou escolher sempre não participar dos produtos que pode gerar isso. Qual é o produto que pode ser? Eu estou falando da parte da riqueza, porque a parte da pobreza e da exploração, essa eu já conheço demais. Certo? Vocês conhecem como eu? Vocês sabem a diferença que é uma bolsa de estudos, né? Aqui na UFBA. O fight, a briga que é para se ganhar 400, 700 reais. E agora a nossa bolsa aumentou do doutorado. Juliana, no mestrado, está com a bolsa alta. 2.100. Então, isso na minha comunidade é riqueza. E a gente pode se sentir rico, sim, porque riqueza não é somente a estrutura de acúmulo de poder, capital, mas as riquezas que a gente está começando a acessar a partir de outros modos. Eu não sei se vocês concordam, mas não precisa concordar, mas vamos refletir a partir disso. E a questão da cegueira racial. Tanesca, depois das ações afirmativas, a UFBA está muito preta. Concordo. A UFBA, estou vendo até povos indígenas. Também concordo. Porque uma das dores muito grande é o apagamento, o extermínio da população indígena, onde a gente olha para o lado e não vê pessoas de origem indígena, ou pelo menos autodeclarada. Tem algumas pessoas que a gente até identifica, mas não é autodeclarada ou não é aldeada. Então, isso discutir a questão da cegueira, a negação das relações raciais, colocando. Tem um autor aqui presente, acho que é o Tarcísio ali, né? Oi, Tarcísio, você não me conhece, eu sou Tanesca Cal, mas eu leio seus textos. Os textos de Tarcísio, ele é um estudioso sobre algoritmos enviesados, e ele trabalha muito esse pensamento, essa reflexão sobre a construção e como é perigoso essas estruturas de poder nesse meio agora de produção exponencial. Gente, eu vou correr. No meu trabalho... Desculpa.
desculpa, meu trabalho sobre as injustiças do sistema de barragem. Então, Nesca, você falou de todos os efeitos, mas que efeito é esse barragem? Pois é, vocês conhecem barreiras, sequências de barreiras, vocês conseguem imaginar barragens? A gente está aqui na escola da Politécnica, tem um pessoal de engenharia civil, e isso daí todo mundo já conhece, o pessoal das engenharias, e a gente que não é da engenharia, mas consegue imaginar que uma barragem é uma estrutura de retenção. Então, tem vários modos ali. Então, essa alegoria que eu utilizei foi falar dos sistemas de barreiras simultâneas que os corpos oprimidos sofrem para acessar espaço de poder como a universidade, principalmente a pós-graduação e a docência. Eu ainda não sou professora. Eu sonho em ser professora dessa universidade, lá no Instituto de Física, onde somente tem 3 mulheres pretas. Vocês, por favor, rezem por mim, viu? Porque eu acredito. Oração, vou chegar até lá. Pode passar. Então, a carreira que eu falei, a carreira da cientista negra, esses obstáculos sistêmicos do sistema de barragem, exclusões verticais, a evasão. Pode passar. As ações afirmativas são válvulas, são pequenas aberturas dessa comporta que faz com que esses corpos marginalizados adentrem certos lugares que é difícil acesso. E tem por ser todas as formas necessárias e todos os lugares. Pode passar. Eu não consegui chegar na motivação e perspectiva dos desafios e do Python, do movimento Python. Mas eu acho que eu vou deixar para depois, para a gente conversar, que tem muita gente especialista, mais do que eu, a respeito disso. Mas a importância disso é para difundir sobre a diversidade e a inclusão, aumentar pessoas que utilizam essa forma de construir, né, em termos de programação, e também romper com essas estruturas de racismo, machismo, LGBTfobia. Pode passar. É isso, gente. Muito obrigada. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Juliana Oliveira, fazendo aqui uma audiodescrição, porque está sendo gravado, não sei se vai ir para algum outro local, algum outro espaço, né, que outras pessoas possam acessar. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, um pouco acima dos ombros. No momento, eu estou usando uma tiara azul com umas manchinhas brancas, uma blusa azul piscina, calça jeans. Estou usando brincos de corujas e é isso. Bom, pega aqui meu roteiro. Eu estou nervosa, tá? Só assim para falar para vocês, apesar de que as pessoas não acreditam em mim quando eu falo que eu estou nervosa, mas é assim a vida. Meu pronome é ela, dela, tá? E assim, falando aqui de mim, eu formei em 2022, setembro de 2022, eu formei em Sistemas de Informação aqui na Universidade Federal da Bahia. Atualmente eu estou no mestrado, no segundo semestre do mestrado em Ciência da Computação, aqui na UFBA também, pelo Instituto de Computação. Sou orientanda do professor Esivaldo Matos, que atualmente ele está como professor titular na Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, e sou bolsista CAPES. A minha atuação, assim, se eu dissesse, você participa de algum grupo, de vários grupos, é difícil enumerar às vezes. Então, eu participo do Negras e Negros na Computação. Atualmente, eu estou como diretora-geral do projeto Meninas Digitais Regional Bahia. Participo do grupo de pesquisa e extensão Onda Digital, no qual eu atuo diretamente no projeto Onda Solidária de Inclusão Digital. E participo também do laboratório de design semio-participativo, o Spice Lab, que é daqui da UFBA também. Mas aí eu fui modesta, porque eu vou me envolvendo em várias coisas, quando eu vejo eu estou num emaranhado de coisas. Por quê? Porque quando eu entrei em computação, eu entrei porque eu sabia matemática. Estava enganada, né? Assim, achando que era só a matemática que ia me ajudar. Mas, assim, era o que eu sabia, era matemática. Na época que eu fiz o vestibular pela primeira vez para a ciência da computação mesmo, o peso era 4. Então, eu disse, então eu vou fazer esse, porque é o que eu tenho mais chance de passar. Então, fiz, passei, etc. Mas daí eu percebi que não era só a matemática
e percebi que muita coisa eu poderia utilizar para ajudar pessoas, e é uma coisa que eu gosto muito, de ajudar pessoas. Então, acabou que a escolha da computação foi por um motivo, mas no decorrer acabou sendo outra coisa. Bom, e assim, aqui hoje eu quero falar, né, na minha fala aqui, vou passar por pertencimento, comunidade, representatividade, reconhecimento, empatia e sororidade. E assim, a gente precisa ter a noção de que não é porque eu sou uma mulher preta que todas as mulheres pretas passam pela mesma coisa que eu passo. Isso é uma grande mentira. Quem acredita nisso, por favor, esqueça a partir desse momento. As realidades são diferentes, as culturas, a nossa criação é diferente, e tudo isso vai impactar em quem eu sou, em quem eu vou ser. Até as convivências, né, com quem eu convivo no meu dia a dia, tudo isso vai me transformar, quer queira, quer não, vai me moldar um pouco, em outros um pouco mais, mas vai me moldar. Então, eu sempre tento, nesses projetos que eu participo, pensar por um olhar que, tá, eu planejo fazer isso de tal forma, mas eu começo a me colocar no lugar de outras pessoas. Tá, mas e se eu vivesse com um salário mínimo? Será que eu diria que essa situação tá boa, tá legal? Ah, se eu vivesse na universidade e não fosse uma estudante bolsista, eu ia dizer que isso estava legal para quem for participar? Então, eu tento sempre estar me colocando na posição de outras pessoas, mas também ouvir as outras pessoas. Quando eu falo isso de ouvir, é porque não... Apesar de que a gente diga assim, eu defendo essa causa, aquela causa, aquela causa. Mas se você defende e você não tenta entender como aquilo funciona, não adianta de nada você entender aquela causa. Entender não, desculpe. Não adianta de nada você defender aquela causa. Porque senão vai acabar sendo só uma fala e acabou. Então, quando a gente diz que realmente defende, e eu estou fazendo alguma ação, seja ela qual for, eu tenho que pensar na representatividade. Então, eu vejo muitos eventos, principalmente na área de computação, a gente apoia as mulheres, e aí você olha as mesas, só tem homens. Grandes empresas, apoiam mulheres, a causa feminina, etc. Aí você olha e só tem nos conselhos e diretorias homens. Uma mulher que, quando fala, não é ouvida, ou então, daqui a pouco, a ideia que a mulher deu é repetida por um outro homem, e aí todo mundo apoia. Então, a gente tem que parar com esse tipo de coisa, né? Na academia, eu apoio a questão racial, etc, etc. E aí você vai, olha a ementa de um curso, alguma coisa, olha lá a relação à bibliografia, não tem um autor negro, não tem uma autora negra, não tem uma autora feminista. A gente pensa tudo sobre um viés e acha que está tudo bem. E, às vezes, quando um estudante questiona alguma coisa, o professor ainda acha ruim, né? Quando a gente pensa em determinados eventos da área da computação, né, quando eu estava começando a frequentar alguns dos eventos, principalmente o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que é o evento que congrega o maior número de profissionais da área, eu ficava, gente, o pessoal de computação não se relaciona, não. Eu sei que não se relaciona, né? Tudo assim mesmo, cada um no seu quadrado. Mas ninguém vê uma criança nesses eventos. O que é que acontece? Com quem é que ficam essas crianças? Não tem criança. E aí eu comecei a observar que realmente é uma cultura dentro de determinadas áreas. Por quê? A outra experiência que eu tive participando do Congresso de Pesquisadores Negros, o COPENE, o Congresso Nacional, porque ele acontece também os regionais, mas no nacional eu participei. O nome do evento é COPENE, a sigla, e tinha também o Copeninho, que era um espaço kids voltado para crianças, com atividades que incluíam as crianças dentro daquela temática que estava sendo debatida naquele evento principal. Então, ver como isso mudou de uma área para outra, essa percepção dessa necessidade de ter um espaço que apoie as mulheres, principalmente porque a gente sabe que, na maioria das vezes, a mulher acaba sendo a responsável pela criação e todas as outras coisas relacionadas à criança. E quando a gente pensa nisso também, quando a gente vai promover uma atividade, um evento, a gente tem que pensar, aquela mulher ela vai ter condições de vir até o evento, se ela tiver um filho, ou condições de deslocamento, né? A gente for falar aí de classe. Será que aquela pessoa vai ter a condição de se deslocar para vir até um evento? O que é que eu posso fazer para mudar esse cenário? Aí, aqui no início, na abertura, estávamos falando de levar o evento para o interior.
Acho isso muito bacana. Apesar de que estar na capital é uma coisa legal, porque o acesso é mais fácil, né? Questão de aeroportos, transporte, etc. Mas se a gente for pensar pelo lado das pessoas que estão no interior e que não têm condições de acessar esses espaços, isso é muito importante. Então, a gente fazer esse sacrifício de se deslocar para uma região um pouco mais longe, né? Seria uma experiência para a gente e seria muito bom para eles poderem acessar também esse tipo de conteúdo. Aqui já foi dito, né, dos códigos de conduta dos eventos. Não são todos os eventos, infelizmente, que tem. Né? A gente vê mais nessas comunidades que congregam, entre aspas, as minorias, né? Porque não são minorias. É uma nomenclatura que foi adotada por alguém e que nós viemos reproduzindo a cada vez, né? Que somos minoria, 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 ao passo que não somos minorias. Valorização dos conhecimentos prévios. Então, quando a gente diz que se importa com algo, a gente precisa valorizar os conhecimentos daquela pessoa. Não adianta eu ir tratar de inclusão digital com uma turma de idosos se eu não quero nem escutar o que ele já sabe de tecnologia. A gente já começa do ponto que o idoso ele já tem aquela percepção que ele não sabe nada, que ele não aprende. E se a gente já começa sem querer saber o que é que ele sabe, né, tentando ali, estimulando alguma coisa, a gente perde muito. Então, essa valorização dos conhecimentos prévios é muito importante em qualquer situação, com qualquer grupo. Quando a gente fala aqui da representatividade, a gente precisa considerar também as mulheres que estão puérperas, né, lactantes, etc. Quais são as condições para essas mulheres acessarem esses espaços, esses eventos? Então, quando a gente diz assim, eu defendo uma causa, então pense, quando você for pretender realizar uma ação, seja ela qual for, aqui eu exemplifiquei com um evento, mas pense como aquela sua ação, aquela sua atividade, aquele seu software vai impactar e vai ajudar pessoas. Então, assim também, o que é que eu procuro fazer, né? Pensando assim, nessa coisa de comunidade, de território. O que é que eu procuro fazer? Desvencilhar a tecnologia que já é vista no senso comum como algo muito técnico disso, trazendo para a realidade da pessoa, para o seu cotidiano. Não adianta você estar lá morrendo de explicar para uma comunidade o que é uma planilha eletrônica, fórmulas, etc., 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 se aquilo não fizer sentido para ela, não tiver uma relação com ela. Então, a gente precisa, muitas vezes, sair da caixa. Eu sei que é uma atividade muito difícil, eu tento, mas eu quero melhorar nisso, mas realmente concordo que é difícil. Mas quando a gente começa a interagir com outras pessoas, outras comunidades, a gente começa a ter essa percepção. Então, trazer coisas que vai beneficiar aquela comunidade e trazer para o vocabulário dela. Eu, assim, sou super contra os estrangeirismos, né? Apesar de que ontem eu comecei um projeto, uma ação, né, do Meninas Digitais, que o nome tem um estrangeirismo, mas por quê? Porque eu quis fazer uma relação com a própria tecnologia, né? Que o nome do projeto é Throwback Thursday Meninas Digitais, que é o TBT Meninas Digitais, para a gente relembrar as mulheres que já passaram. Então, eu só vou chamar o projeto de TBT, porque eu sei que TBT todo mundo vai entender, mas são coisas assim que eu percebo que quando as pessoas entram numa empresa, por exemplo, ela não fala mais que ela tem um trabalho, ela tem um job. Ela não fala mais que ela vai fazer uma chamada, ela vai fazer uma call. Qual a necessidade disso, se nós temos as palavras adequadas para tratar todos esses temas? Tudo bem quando a gente não tem, né? Quando a gente não tem o que fazer, vou usar ali aquele termo até que surja alguma coisa. Ou até que eu mesma ali fale da importância de ter aquela temática. Mas qual a necessidade da gente estar o tempo todo apelando para o estrangeirismo? Então, tentar desvencilhar, eu tento fazer isso, né? Já dei aula para turmas de idosos, e aí eu tentava desvencilhar o máximo possível as palavras, né, em inglês que tem realmente, e procurava sempre deixá-los à vontade. Olha, não importa que a palavra é em inglês, o que precisa é entender o significado, o que é que isso aqui vai fazer. Isso que você precisa entender. E, assim, nesse ritmo, eu penso que eu gosto, né, de que tudo que eu faça com a tecnologia, eu utilizo a tecnologia como um meio, que ela vai impactar de alguma forma para a vida das pessoas. E aí, falando um pouquinho sobre as coisas que eu faço, né, que eu participo, tem o NNC, que é o Negras e Negros na Computação. O grupo foi criado em 2016.
foi a partir de um edital de pesquisa da Fundação Ford, juntamente com a Fundação Carlos Chagas. Um edital de pesquisa, entre aspas, porque não se faz pesquisa em 6 meses. Eles tinham um recurso que eles queriam dar cabo e eles lançaram um edital de pesquisa. Foram 75 projetos inscritos no Brasil. Nós ficamos entre os 5 projetos. E, assim, para mim foi muito gratificante, porque eu estava na universidade e não via, né, pessoas negras, mulheres também, mulheres negras ainda menos na computação. E aí, quando eu vi esse edital de concurso de pesquisa, eu chamei o meu atual orientador, o professor Esivaldo, e falei, pô, bora fazer algo. E aí a gente começou com a pesquisa em relação a docentes, né, negros na pós-graduação em computação, e fomos avançando no processo e chegamos aos estudantes negros na área de computação. E aí culminou com o lançamento do documentário, que Tanesca já citou, Eu Não Sou de Computação, que foi lançado em fevereiro de 2022. E ele foi lançado em documentário também a partir de uma construção. Em uma das nossas reuniões, que a gente chama de afroterapia, porque a reunião ela começa bem técnica, não precisa fazer isso, mas daqui a pouco a gente está falando do que aconteceu durante a semana, de uma situação desconfortável que a gente passou, de algo assim que a gente ficou indignado. Então, a gente chama também essa reunião de afroterapia. E aí, numa das reuniões, uma das membras, que foi a Mel, ela ficou assim, meio que incomodada. Pô, mas a gente está fazendo esse trabalho aqui, mas vai fazer o quê? Um artigo? E quem é que vai acessar isso? Aí a gente ficou, conversou, aí ela falou, e se a gente fizesse um documentário? Nessa época, o professor Esivaldo, que é o coordenador do projeto, ele nem estava na universidade, que ele estava fazendo pós-doc, ele estava em São Paulo. E aí a gente falou com ele. Ela falou assim, professor, eu não sei se a gente está viajando, tal, não sei o quê. A gente pensou isso, isso e isso. E aí ele falou, se vocês estiverem viajando, eu vou viajar junto com vocês. Então, a gente também precisa de professores que apoiem essas causas e que nos incentivem a fazer, né? Não se acha assim, eu sou professor e eu posso fazer tudo, sabe, da minha cabeça. A gente que está aqui no nível mais abaixo, digamos assim, a gente também tem ideias, tem coisas que a gente percebe, justamente por não estar nessa vivência o tempo todo da universidade, que a maioria dos professores estão, que a gente precisa passar para que eles deem essa força, né? Para conseguir recursos para fazer esse tipo de coisa. E aí ele apoiou a gente e a gente conseguiu lançar esse documentário. E aí a ideia foi justamente lançar numa mídia que a gente pudesse publicizar em outros espaços. Então, assim, quem tiver interesse de assistir o documentário, está disponível. Ou então de levar para a sua comunidade também, a equipe está disponível para fazer esse tipo de atividade de exibição. Tem o projeto Meninas Digitais Regional Bahia, que a gente trabalha, sobretudo, com mulheres negras. E a gente tem uma gama de ações. A principal delas é o curso de iniciação à programação com turmas exclusivas para mulheres, porque as meninas... A gente já fazia, junto com o Onda Digital, que é o grupo maior aí que abarca essas ações, a gente já fazia curso de programação. Turmas mistas, que a gente chama agora. Mas, o que é que a gente percebia? 30 vagas, 2 meninas inscritas, no final do curso, uma ou nenhuma aprovada. Então, a gente disse, a gente precisa fazer algum tipo de ação, uma ação afirmativa, para que essas mulheres participem e consigam ir até o final do curso. E aí, a gente tem tido sucesso com essa ação, que as turmas geralmente têm quase 100% de aprovação, e as meninas realmente falam que se sentem mais à vontade. Esse semestre, a gente está começando pela primeira vez a turma utilizando a linguagem Python. Algumas das meninas eu até mandei a questão da inscrição, que foram cedidas, né? 50 ingressos. Acho que 2 conseguiram, devem participar do evento aí em algum momento. Então, esse semestre a gente está usando o Python. Mas a gente faz um bocado de coisa também, Meninas Digitais BA. No Onda Digital em si, a gente traz a questão da educação digital. A gente chamava de inclusão digital, mas a gente está tentando mudar a nomenclatura, porque não é uma inclusão digital que a gente faz. A gente não dá nenhum aparato tecnológico para aquelas pessoas, não dá internet, acesso. A gente tem um espaço na universidade, que a gente chama de mezanino, que, às vezes, a gente tem alguns cursos que ajudam as pessoas a utilizarem. Então, a gente faz um processo de educação com elas. Não é verdadeiramente uma inclusão, porque, às vezes, quando ela sai daqui do espaço, ela simplesmente não tem computador, não tem smartphone, não tem nada. Ela só ficou com aquele aprendizado ali na mente dela. E, falando nisso, uma coisa que eu não poderia esquecer de falar é que um dos parceiros que a gente tem no Onda Digital é o CELVIP, que é o Centro de Educação Livre e Vida Plena, que fica localizado num bairro periférico aqui de Salvador, no bairro de Pau da Lima.
E a gente faz uma atividade lá desde 2016, uma parceria. Vários cursos de manutenção, de programação, de informática, etc. E no final, a gente faz o curso lá, né? Os monitores vão para lá. E no final, a maioria das crianças são crianças negras, às vezes mães solteiras, enfim. Né? Toda aquela conjuntura que a gente pensa de violência existe no bairro, os instrutores são alertados, que pode acontecer dia que não vai ter aula porque aconteceu alguma coisa, como aconteceu recentemente aqui no Alto das Pombas. Então, toda essa situação acontece lá. A maioria dos jovens não tem computador em casa, às vezes não tem celular. O que é que a gente pode fazer além desse curso? Vamos trazer eles para a universidade. A primeira vez que a gente trouxe eles para a universidade foi no final de 2016. Foi uma loucura, porque eram quase 50 crianças, e quando elas entraram na UFBA, elas não sabiam que elas poderiam entrar na UFBA. E assim, quando elas entraram, elas saíram correndo pelo campus, e foi lá embaixo, no campus de Ondina. Foi uma loucura. As crianças ficaram assim, super felizes com aquele momento. Muitos relataram, já passei aqui pela frente de ônibus, não sabia que a gente podia entrar assim, que qualquer pessoa pode entrar. E isso é geral, gente. Eu já perguntei a funcionários, né, terceirizados aqui da limpeza, você sabia que podia entrar aqui na UFBA antes de entrar para trabalhar aqui? Não sabia, eu achava que só entrava professor e estudante. Então, eles não sabem que eles podem entrar, acessar a biblioteca, acessar alguns laboratórios, que existem atividades específicas para a comunidade externa, eles não sabem. Então, eu acho que esse é um dever de todos nós, né, que conseguimos adentrar esses espaços, que saímos de escolas públicas, que a gente precisa retornar nesses locais e dizer, olha, a universidade é pública, você pode acessar, lá tem cursos, lá tem serviços para a comunidade. Eu acho que isso é um papel, uma obrigação nossa. Eu não estudei em escola pública. Às vezes, em algumas palestras, eu falo que eu sou uma mulher negra, mas eu tive uma vida diferenciada e eu reconheço. Eu fui incentivada por meio de brinquedos, né, mais lógicos, educação. Eu só estudei em escola pública da 2ª série à 4ª série. E estudei porque a diretora da escola era minha tia. Então, assim, todos os primos estudavam nessa escola, porque tinha minha tia que coordenava tudo e qualquer confusão ela resolvia, etc. Então, só estudei nesse período. Então, assim, se eu tivesse estudado em escola pública, eu acho que todos os anos eu retornaria lá para dizer, eu estudei nessa escola e hoje eu faço isso, isso e isso, eu trabalho em tal e tal e tal lugar, faço isso e isso. Eu acho que é um dever, assim, social de quem acessa espaços. E, assim, falando uma coisa que eu não falei do NNC, foi o evento que a gente fez no último ano, que foi o Nzinga. Vou deixar para a Jaque falar, que foi um evento assim também que a gente pensou muito antes de construir. Né? Pensou em como acessar, em como trazer outras áreas. A gente pensa que a computação não é... Apesar do grupo, né, ser negras e negros na computação, a gente agrega pessoas de diversas áreas. Do direito, das humanidades. Né? No Onda Digital, de modo geral, já teve gente de biológica, já teve gente de economia. Então, a gente vê o potencial de todas as pessoas agregarem ali de alguma forma. E, assim, para finalizar, como eu comentei, que eu gosto de fazer coisas que vão ajudar a comunidade, principalmente daquela que eu me sinto representada de alguma forma, o meu TCC, eu falei sobre proteção de dados em aplicativos que as mulheres utilizam para acompanhamento menstrual. Então, foi uma análise sobre todos os dados que são pedidos, se eles são realmente necessários ou se esses aplicativos e empresas, né, que algumas grandes empresas têm por trás, estão captando dados para outros usos. Então, eu fiz essa análise e aí dessa análise eu ainda não consegui, mas eu vou fazer uma cartilha, né, de divulgação desse projeto e falar com outras meninas que usam, porque assim, não é proibido a gente usar, a gente tem que usar consciente, né, sabendo que ali pode estar tendo algum pedido estranho de dados, buscar outros aplicativos que não peçam tanto. Então, a gente pode usar de tudo, mas consciente, né? Essa consciência crítica. E o que eu posso falar muito, porque eu ainda estou na fase de desenvolvimento do meu mestrado, vai ser sobre design participativo por pessoas quilombolas, né? Focado para preservação cultural. Então, eu vou fazer um estudo como essas pessoas podem atuar na produção de tecnologias para a preservação cultural.
Então, é isso, gente, que eu queria falar, assim, compartilhar um pouquinho com vocês. E obrigada. Olá, galera. Boa tarde. Tudo bem? Inicialmente, eu gostaria de saudar todas as ancestralidades presentes aqui. Todos vocês, né, que vieram e que estão presentes aqui, a de vocês e a minha. E enquanto apreciadora da linguagem escrita, eu escrevi um texto. Então, eu gostaria de falar um pouco do meu texto para vocês. Deixa eu abrir aqui. Pode ser. Inicialmente, eu sou Jaqueline, meu nome é Jaqueline Oliveira. Eu sou filha de Joilda e de mãe Rosa de Oiá. Eu sou discente do curso de Ciências Sociais, neta de marisqueira de pescador, de estivador e de trabalhadora rural. E como diria Emicida, eu sou a maior representante dos meus sonhos na face da terra. Então, eu sou múltipla, eu sou Joyce, eu sou Sinhazinha, a minha tia, minha tia-avó, que é rezadora, que é marisqueira. Eu sou Gabriele, eu sou a minha irmã, a primeira da família a estudar e se formar em uma instituição pública, gratuita e de qualidade. Eu sou a minha mãe, sou enfermeira, e com 2 pós-graduações. Eu sou a soma das mulheres e homens que vieram antes de mim. Eu sou a minha ancestralidade viva, potente e realizada. Eu sou mãe de Lerá, a Delomim, e por ela sou e serei muito. Eu não me perco mais. Eu vim para a UFBA buscar o meu papel. Eu chamo diploma de papel. Eu vim aqui buscar o meu papel, eu vim aqui buscar o que é meu. Eu entendo que esse aqui é um lugar de direito, um lugar de direito nosso. Todos deveríamos estar aqui. Então, na universidade eu já fiz de tudo. Já fiz pesquisa, ensino, já participei de projeto de extensão. No INC, esse projeto que está aqui, né, na minha farda. Eu estou líder, também sou coordenadora e busco a realização de ver jovens pretos e pretas ocupando a universidade. Hoje a gente está aqui nesse espaço, né, da Politécnica, da UFBA, e a gente está falando sobre histórias plurais e sobre todos aqueles que vieram antes da gente e pavimentaram o nosso caminho para que a gente pudesse estar aqui. E o meu encontro com a computação, ele veio a partir do NNC, do Negras e Negros na Computação. E como diz um dos produtos, né, do nosso trabalho, o documentário Eu Não Sou de Computação, eu realmente não sou de computação. Eu sou de Ciências Sociais. Contudo, esse grupo ele tem me dado régua e compasso e me mostrado que a computação não se trata somente de algoritmos. Se trata de conexões humanas. A computação, ela compreende subjetividades. Ela compreende redes que se interligam. Então, até ontem, eu não conhecia alguns termos computacionais, como software livre. Até ontem, né? Ontem não, tá, gente? Ontem, tem um tempo, é modo de dizer. Software livre, racismo algoritmo. E hoje, eu já entendo um pouco mais por estar participando desse grupo, estar conhecendo pessoas desse grupo diverso. E hoje eu entendo a computação enquanto aliada. Sou grata às Iabás das Ciências, né, o projeto de Tanesca, maravilhosa, que me trouxe esse espaço do Python Nordeste hoje. Sou grata a Juliana, ao professor Esivaldo Matos, que é o orientador desse grupo, pela oportunidade, por ter acreditado no meu potencial, por incentivar vários jovens negros a estarem presentes aqui dentro da universidade, por oferecerem um espaço, um grupo seguro, no qual a gente pode se identificar com as pessoas que estão lá presentes, no qual a gente tem o poder de falar e ser ouvido. Independente se eu sou da graduação, se Juliana é do mestrado, se Tanesca é do doutorado, todo mundo no nosso grupo é ouvido, tem espaço de fala. Então, assim,
Vai começar os agradecimentos, galera. Eu sou grata ao Follow, a Robson, a Mel, a Igor, a Maria Fernanda, a Caetano, a Tainá, a Indson, a Júlia, a Bruno, a Andréia, a Tanesca, a Lorena, a Liza. Assim, eu tenho orgulho de estar aqui hoje representando o NNC UFBA, que é um espaço, como eu disse inicialmente, saudável, seguro, no qual eu não sei como tem sido a experiência acadêmica para vocês, mas, a princípio, quando eu cheguei aqui na UFBA, eu entendi como um espaço hostil. Eu não me identifiquei com as pessoas que estavam, né, na sala, com os professores. O método de aprendizado não é... É sempre assim, né, de cima para baixo. É como se você estivesse ali só para ouvir, compreender e aprender. Então, assim, eu sou grata por estar participando de um grupo que eu sou vista enquanto igual, enquanto semelhante. Então, muito obrigada, NNC UFBA. Vocês são o meu quilombo aqui dentro da universidade. E a minha fala se resume a isso. Muito obrigada a todos vocês.